Meus amados irmãos, a palavra que eu confesso a vocês que eu realmente escrevi para hoje era uma continuação da semana passada, onde eu trouxe o ensino sobre a graça comum e a graça salvífica. Entretanto, direcionado pelo Espírito e pelo incômodo na minha alma, sobre tantas coisas que eu tenho visto nessa sociedade doente, eu resolvi trazer uma palavra de exortação. E para você que não sabe o que é uma palavra de exortação, é uma palavra que vai de confronto à sua vida. É uma palavra que vai doer. Ela não vai aliviar, ela não vai te emocionar, ela vai gerar dor. Mas eu orei e continuo orando e peço que os intercessores orem nesse momento para que essa dor gere mudança, para que essa dor gere transformação. Porque a principal missão de uma igreja é essa. A missão da igreja é se importar uns com os outros, é agir no social, é ser uma igreja missionária que propaga as boas novas nos lugares inalcançáveis, e é uma igreja também que traz mudança na região e na vida de cada um, senão não é igreja. Antes de compartilhar propriamente o tema dessa ministração, eu quero que você abrisse a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, por favor. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Quem achou, diga amém. E diz assim: conheço as suas obras, que você não é frio e nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio, nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriquece-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista, e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Os dois últimos versículos. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, porque seja diligente e, repete essa palavra comigo, e, bem alto, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Vivemos num tempo de crentes mornos, nem quente e nem frio, de cristãos mornos, que estão a ponto de ser vomitados. Cada vez mais nos deparamos com pessoas cheias de ideias, mas vazios de paixão. Cada vez mais pessoas cheias de suas rotinas religiosas. Não, porque todos os dias eu acordo e eu me benzo, todos os dias eu acordo e eu me ajoelho, porque todos os dias eu acordo e digo graças a Deus, porque eu digo misericórdia, porque eu digo está repreendido, porque eu digo isso, aquilo outro. No final são apenas rotinas religiosas, mas são crentes, são cristãos, são pessoas que se acham homens e mulheres de Deus, mas não têm altar. E sem altar, não tem presença. Preste atenção nessa palavra.
No texto que nós lemos, Jesus não está falando aqui para ateus. Ele está falando para a igreja, para os que se diziam cristãos da época. Como hoje ele fala para nós, amém? O maior inimigo da fé não é o pecado escancarado, mas é a indiferença vestida de religiosidade. Pessoas que não se importam com a dor do outro. Pessoas que não se importam com a lágrima do outro. Pessoas que não se importam com a necessidade do outro. Mas estão bem vestidas, julgando e condenando sempre. Quem sente culpa, chora. Mas quem se arrepende, muda. Deus não está nos chamando a chorar, mas a nos arrepender. Para que haja mudança. Sabe qual é o tema dessa ministração? Cristão reborn. Pode rir agora. Cristão reborn. Parece real, mas não tem vida. E deixa eu só falar um negócio que eu não quero aqui ofender ninguém. Se você adotou um bebê reborn, se trate. Conheço algumas boas psicólogas ou bons psicólogos. Se você adotou um bebê reborn, se trate. E não estou brincando. Agora, não, comprei um bebê reborn para minha filha, que tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, sei lá. Não, tudo bem, eu não estou falando disso. Eu estou falando de adultos adotando. E gente, eu pensei inicialmente que era uma brincadeira de internet. É sério. Quando foi ontem, lançaram uma escola, uma creche para deixar os bebês reborns. Eu vou abrir uma também, vou deixar tudo lá. Fica aí, peste, fica aí. Não tem que cuidar mesmo? Não tem que cuidar. Vai cuidar do bebê reborn? Vai fazer o que com o bebê reborn? É de... Ei, diz pro teu irmão aí. Ei, é de plástico. Porque eu acho que o pessoal está pensando que é bebê, né? É de plástico. Pastor, mas é que os bebês reborn, eles são idênticos ao real. Eles têm cor, peso, veias. Eles fazem xixi e totô. Eles comem. Mas eles não choram, eles não crescem, eles não respiram. São perfeitos por fora, mas não têm fôlego de vida. Assim são os cristãos reborn. Têm aparência de cristão, falam como cristão, sentam num culto, sabem versículos, mas estão mortos por dentro. São os cristãos de plástico. Não, calma, que a situação piora. Hoje mandaram para mim que um casal vegano, eles são veganos e defensores da natureza. E aí eles não querem ter filhos, e aí tudo bem, não estou questionando isso. Mas não querem ter filho e também não queriam adotar o bebê reborn porque é de plástico, e o plástico prejudica a natureza. Aí adotaram brócolis como filho. Gente, eu não estou brincando. Não, a mesma loucura do brócolis é do bebê reborn. A vantagem do brócolis é que você come e faz bem para a saúde. Que sociedade é essa? E agora querem colocar uma lei para que tenha direitos. Que os pais tenham direitos, inclusive a licença maternidade. Quer saber? Vou comprar um bebê reborn. Assim, gordinho, bonitinho. É caro, ainda é caro o negócio. Meu Deus. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,5, não precisa abrir, eu vou apenas citar. Tem aparência de piedade, mas nega o poder da piedade. Tem muita gente assim, com aparência de ser, mas não são. Mas eu sou uma boa pessoa. Mas eu não mudo. Eu não deixo
me passar pela transformação. E eu continuo com as mesmas práticas. O cristão reborn, ele sabe a verdade, mas não muda de vida. Ele diz, sou rico, estou bem, mas na verdade é um miserável, um cego e um nu, como diz a palavra de Deus que nós lemos. Existem pessoas se convencendo que está tudo bem, mas Deus os chama de mornos e de vomitáveis. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas saber a verdade e não obedecer é um mero engano. Tem gente que diz, eu sei, mas não obedece. Eu sei, mas não sigo. Tem pessoas que você senta e sabe a Bíblia indo e voltando, mas a Bíblia, escuta o que eu vou dizer a você, a Bíblia sem uma mudança de vida, queridos, você vai continuar com esse livro escrito aí, e aqueles que pegaram a Bíblia, que é a palavra de Deus, e tiveram uma vida transformada, vão para o céu, enquanto você vai ficar aí. Entendeu ou não? O que adianta saber se não obedece? Sabe, mas não conhece. Porque tem uma diferença de saber e de conhecer. Quem conhece, pratica. Quem sabe, apenas decorou. Apenas olhou. Vou dizer um negócio a vocês. Eu fiz ciências contábeis. Mas alguém aqui fez ciências contábeis? Ninguém, né? Só eu sou contador aqui, poxa, mas tudo bem, eu vou dizer um negócio para vocês, tinha questão lá, e olha que eu passei rápido, mas tinha questão lá que rapaz, que eu vou chutar, eu não sei esse negócio não, eu vou aqui chutar, e passei, mas de medicina não adianta chutar não, meu amigo, porque de ciências contábeis é assim, tem uma concorrência, lógico, mas, sei lá, não seriam os números, pouquíssima, de medicina, o negócio é sério, passa uma em 100, em 1000, sei lá o quê, então não adianta chutar. Deixa eu dizer um negócio para vocês, a vida com Deus é muito mais do que uma prova de medicina, não adianta chutar não adianta decorar não, tem que conhecer, tem que ter transformação, tem que ter mudança, senão vai para o inferno, acabou. Pastor, o senhor está dizendo isso? Estou. Quem não tiver que passar por mudança, por transformação, vai para o inferno. Vai. E o inferno, ele não é temporário. Ele é para sempre. Só que a gente fica se limitando às dores temporárias de hoje. Meu Deus do céu, eu conheci uma mulher hoje em Ribeirão. A mulher tem, eu não lembro a idade dela, mas 70 e poucos anos, né? 60 e poucos anos. A mulher acabou de quebrar o fêmur em 2 lugares, passou por uma cirurgia, está lá com a perna toda coisa. Enquanto ela estava no hospital, a mãe que ela passou anos cuidando morreu. Ela nem chegou a se despedir da mãe, certo? E ela está lá deitada na cama porque não pode ainda se levantar, com um sorriso no rosto dizendo: Deus é maravilhoso. Eu olhei para aquela mulher, ela pediu para eu ir fazer uma oração por ela, e eu fiz a oração por ela, e eu acho que ela pensa que eu fiz algo por ela, mas ela que fez por mim, porque eu saí de lá dizendo o seguinte: o que eu tenho não é nada, e eu tenho que ter a alegria desta mulher. Vocês estão me entendendo? Essa é a verdadeira transformação. Essa é a verdadeira transformação. Nada é mais perigoso do que se enganar espiritualmente, achando que está tudo certo com Deus, quando na verdade está tudo errado. Cristão reborn é o que frequenta o templo, mas abandonou o altar. Jesus está do lado de fora, querendo entrar para o lado de dentro.
Apocalipse 3:20 nós lemos: eis que estou à porta, desculpa, e bato. Aqui é Jesus falando: eis que estou à porta e bato. O triste é que ele está do lado de fora, mas não é da porta de um ateu. Ele está do lado de fora, da porta de alguém que diz que acredita em Deus, mas não abre para ele entrar. E eu já ensinei aqui e eu vou tornar a repetir. Sabe por que não abre? Porque quando nós abrimos a porta para alguém, aquela pessoa vai ter acesso à nossa casa. E quando ela tem acesso à nossa casa, ela começa a ver o que está certo e o que está errado. E nós não queremos que ele mude. Nós não queremos passar pela mudança. Porque onde Jesus entra, ele muda o ambiente. Ele transforma. É triste demais isso. Mas deixa eu te falar, eu não estou falando do mundo. Eu estou falando da igreja. A porta que ele está é a nossa porta. Não é o ímpio. Não é o frio. É o morno. O cristão reborn tranca a porta com o pecado não confessado. Com aparência e com orgulho de dizer: eu sei. Eu conheço. Eu já ouvi. Mas continua da mesma forma. Isaías 55, 6, 7 diz: buscai o Senhor enquanto pode achar. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. A maior tragédia não é Jesus estar distante, é Jesus estar à porta e ninguém abrir. Arrependimento, repita isso: arrependimento é a chave que diferencia o reborn do renascido. Como é que... Porque, gente, eu não sei se você viu, é parecidinho, os bonequinhos parecem. Eu vi uma mulher na internet, eu disse: um bebezinho, quando eu vi, era um boneco. Parece, gente. E agora você vai e eles fazem com a combinação do casal. Entendeu? Para sair. Fazer um bonitinho, Simone. Bom, um meninozinho. Não? Mas esse é fácil de cuidar. A gente bota numa creche dessa. Bebê reborn. Salinha do Kids Reborn. Líder do Kids está dizendo: não, sim, é só jogar um boneco lá, depois pega. É muita loucura. Salinha do... Aí só falta chegarem aqui: pastor, apresente meu filho. Aí é o inocente, lógico, vai ser uma honra quando eu ver que é um bebê reborn, mas eu sapeco tão longe, gente. Mas o senhor vai preso, mas eu vou com tanto orgulho. Quando chegar lá na prisão: o senhor foi preso por quê? Realizei meu sonho, peguei um bebê reborn e joguei bem longe. Mas não vou, mas tá vendo? Eu não apresento, gente. Tá vendo? Não estou ficando louco, não. Eu sou cearense, não louco. Eu sofro torcendo pro Ceará, mas aí é demais. Só falta agora torcer pro esporte. Brincadeira. Desculpa, esporte. Lamento muito. Arrependimento é a chave que diferencia o reborn do renascido. Pergunta o teu irmão aí: ei, tu é reborn ou tu é renascido? Pergunta a ele. O que tu é? O pior é que tem gente que está em dúvida. Faz assim, belisca a pessoa que está do teu lado aí. Belisca com força. Pode beliscar, dale. Belisca. Doeu? Pelo menos vivo é, agora não sei se é renascido.
O Apocalipse 3,19, quando nós lemos, tem uma parte que diz: sê zeloso e arrepende-te. Ei, eu repreendo, disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso, seja diligente e arrepende-te. É o Senhor falando, se arrepende. Senão, você vai ser reborn, sem vida. O bebê reborn não sente nada. O crente reborn sente culpa, mas não muda. Ai, por que eu fiz isso? E depois faz de novo. E depois faz de novo. Para de dizer que está arrependido se ainda está planejando pecar. Isso é tão sério. Para de dizer que está arrependido se você ainda está planejando pecar. Não é arrependimento. Sabe, certa vez eu atendi uma pessoa, faz tempo isso, e a pessoa confessou a luta que ela estava, o seu pecado e tal, e nós oramos, a pessoa chorou tanto, e ela disse que estava tão arrependida, e eu acredito em todo mundo, até que me prove ao contrário. Eu acredito. E várias vezes as pessoas já disseram: pare de ser besta. Mas no dia que eu deixar de acreditar nas pessoas, eu deixo de ser pastor. Eu acredito nas pessoas e na mudança das pessoas. E eu conversei e tal, orientei, chorei junto com essa pessoa. No dia seguinte, eu descobri que assim que essa pessoa saiu do encontro comigo, ela voltou a cometer o mesmo pecado. Gente, para de dizer que está arrependido se ainda está planejando pecar, porque você não está arrependido. Você não renasceu. Se você planeja pecar, você não renasceu. Se você peca por acidente, é uma coisa. Mas se você planeja, premedita pecar, você não renasceu. Um jovem chegou para mim e disse: pastor, eu combinei de pecar. Combinou de pecar, bênção? Meu Deus, tanta coisa para combinar. Combinar um jogo, um Uno, um futebol, qualquer coisa. Combinou de pecar, bênção. Aí combinou de pecar. Aí marcou com a pessoa de pecar. Os dois jovens. Aí tudo deu errado. Veículo quebrou, Uber não aceitava, tudo deu errado para que o pecado não acontecesse. Foi o dia todinho dando tudo errado. Choveu, caiu raio, enchente, tudo dando errado. Mas pastor, quando foi no finalzinho da noite, deu certo. Eu digo, misericórdia, Jesus fez de tudo para tu não pecar, para tu não cair, mas tu é determinado a ir para o inferno. Estou mentindo? É determinado uma pessoa dessa, porque tantas coisas aconteceram, ficou insistindo, é determinado a ir para o inferno. O verdadeiro arrependimento desiste e abandona o pecado. Os cristãos de plástico sentem culpa, mas somente o renascido sente a dor e o arrependimento para mudar de direção. Ambos pecam. Um por acaso, por acidente, o outro planeja. Mas Jesus, ele não quer só entrar, ele quer ceiar, ele quer morar, ele quer transformar a sua vida e a minha também. Apocalipse 3:20, final de Apocalipse 3:20, quando ele diz: ceiarei com ele e ele comigo.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo, cearei com ele e ele comigo. Jesus não quer só visitar a sua vida, Ele quer habitar na sua vida. Não busque a emoção da visitação, busque a mudança da habitação. Ele quer habitar. E onde Ele habita, Ele muda, Ele transforma. O bebê reborn não cresce. Se alimenta, mas não cresce. Os cristãos reborn também não. Não oram, não leem a palavra, não buscam a presença, não amadurecem. Os cristãos reborn são sempre meninos sem vida. Meninos. Pastor, é porque tem um bebê reborn que chora. Até chorar estão chorando agora. Tem muito cristão reborn chorando também. Mas não tem vida. O autor do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, chamado Leonard Ravenhill, uma coisa assim que fala, diz assim: a tragédia da igreja é ter membros que há mais de 20 anos convertidos, mas ainda precisam ser alimentados na colher e na boquinha. Jesus quer sentar com filhos vivos e não com bonecos de vitrine. Hoje o Espírito Santo pergunta a você e a mim: nós somos os cristãos nascidos de novo? Ou nós somos de plástico? Temos vida? Temos mudança? Ou não? É apenas a aparência ou a mudança? Eu quero deixar algo aqui muito claro. Cada pessoa tem o seu processo de transformação, amém? Por exemplo, tem pessoas que transformam rápido algumas áreas, que eu fico admirado, porque às vezes eu não consigo. Tem outras pessoas que são mais lentas. Eu não estou falando de pessoas que estão num processo de transformação. Não é sobre isso. Porque na verdade, todos, sem exceção, todos aqui estamos passando por um processo de transformação. Eu estou falando do premeditar o pecado, do planejar o pecado. Gente, o pecado é prazeroso? Com medo de responder, gente. Se não fosse prazeroso, ninguém queria. O pecado é prazeroso. É natural você desejar pecar. O que não é natural é você ceder a esse desejo. Vocês estão entendendo? A tentação ela vem, mas eu não cedo a essa tentação. Eu luto contra o pecado. E quando peco é um tropeço, um acidente. Hoje Jesus ele não quer reformar o seu exterior. Ele quer ressuscitar o seu interior. Feche seus olhos, por gentileza. Eu convido você aqui a fazer uma reflexão sobre a sua própria vida. Aqui não é um julgamento, não é uma condenação, mas é um alerta. Porque a graça não é a maquiagem para bonecos. Ela é fôlego para quem quer viver de verdade. Você mesmo precisa fazer uma análise da sua vida. Há quanto tempo você não tem orado? Há quanto tempo você não tem buscado? Há quanto tempo você não tem se arrependido?
Não é sobre religião, não é sobre igreja, é sobre a sua vida com Deus. Ele tem habitado no seu coração ou ele está fora da sua vida, batendo na porta, esperando você abrir? Hoje é um dia de decidirmos. Hoje é o dia do novo e verdadeiro nascimento. Hoje é o dia de deixar de ser de plástico e se tornar um filho vivo de Deus. Não queira fazer parte de uma sociedade doente, mas queira fazer parte dos planos do Senhor para você. Enquanto adoramos, faça essa oração e faça essa reflexão. Se tem algo que você precisa se arrepender, se arrependa. Se tem algo que você precisa deixar, deixe. Se tem algo que você precisa mudar, mude. Se tem algo que precisa transformar, transforme. Ah, mas eu não sinto, não é um sentimento, não é uma emoção, é uma decisão. E por mais que apareça migalhas para te desviar do caminho, permaneça no caminho. Permaneça no propósito. Permaneça. Não desista, não pare, não abandone. Creia. O que Ele tem para você é tão grande. O que Ele tem para você é tão maravilhoso.